Bom, então vamos falar agora, dentro da endodontia, ainda sobre a obturação do sistema de canais radiculares. Em que consiste? Bom, consiste no preenchimento adequado e hermético de todo o sistema de canal radicular em todo o volume e comprimento. Eu tenho que utilizar um material que promova um selamento efetivo e que seja biologicamente compatível com os tecidos periapicais. Por quê? Eu não posso aumentar a lesão. Bom, os objetivos então é prevenir a formação de exudato e também a percolação no interior do sistema de canal radicular. Um outro objetivo é impedir a reinfecção por micro-organismos que possam ter permanecido mesmo após a limpeza e também durante a modelagem, e favorecer o processo biológico de cicatrização dos tecidos periapicais. Momento da obturação. Bom, quando eu pego um dente assintomático, ou seja, dor espontânea ou provocada, indica a existência de inflamação ou infecção dos tecidos periapicais. Então eu vou fazer o quê? A completa limpeza e modelagem do sistema de canal radicular. Para fazer a obturação, tem que estar com ausência de exudato e o canal deve estar seco. Bom, tem que ter também ausência de odor, porque se tiver odor significa que ainda tem micro-organismos ali, né, que estão em atividade liberando gases. Então, significa que eu ainda não posso fazer a obturação. E tem que ter também uma ausência de infiltração no selamento provisório. Eu preciso que tenha também a ausência de um ou mais de todos esses fatores para eu conseguir fazer a obturação do sistema de canal radicular. Bom, a obturação ela pode sim ser feita em uma única sessão, mas nós vamos ver que para fazer todos os passos acaba sendo um pouquinho demorado, mas os caras, assim, igual o Paulo, igual o Luiz, dão conta disso. Bom, a importância do selamento apical. Uma obturação que proporciona um selamento apical tridimensional vai impedir a entrada de fluidos teciduais no canal e também vai impedir que tenha o quê? Uma recontaminação do sistema de canal radicular. Bom, falando sobre o limite apical da obturação. O nível da obturação é o mesmo da modelagem, ou seja, o limite da obturação ele vai compreender o que? O CT, que é o comprimento de trabalho. Lembra como que ele é obtido? Eu tenho CPC, que é igual a CT menos 0,5. Ou seja, o CT, o comprimento de trabalho, é o CPC menos 0,5 milímetros. Bom, e aí vai ser até onde eu vou instrumentar no caso. Quais materiais obturadores do canal radicular que eu vou utilizar? Os que possuam essas propriedades a seguir. Que no caso é ser facilmente introduzido no sistema de canal radicular. Bom, ele tem que selar lateral e apicalmente o canal. Ele não pode sofrer retração após a inserção, porque senão vai ficar parte faltando. Ele tem que ser impermeável à umidade, ele precisa ser também antibacteriano, ser radiopaco, não manchar os tecidos dentários, porque se ele manchar a dentina não vai ficar muito bonito, não é mesmo? Não irritar os tecidos periapicais, ele precisa ser estéril ou ser fácil e rapidamente esterilizado. E também precisa ser o quê? Ter facilidade de remoção do canal radicular, porque se não tiver ficado certo, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar remover. Se não der para remover, complica muita coisa, né? Bom, os tipos de material obturador. Eu tenho as pastas, que são o cimento endodôntico, tem também os cones, que são os cones de gutta-percha, e os plásticos, que são material para retroobturação. Não falaremos muito sobre eles, não. Bom, quais os requisitos básicos dos cimentos endodônticos? Bom, ele precisa ser homogêneo, precisa promover o selamento hermético, ser radiopaco, as partículas em pó devem ser finas para poder misturar facilmente com o líquido. Lembrando lá do laboratório,
não sofrer contração após sua presa, não manchar a estrutura dentária, ser bacteriostático, tomar presa lentamente. E aí, ó, ele fica parecendo um fio, sabe? Muito legal, gente. Não ser irritante aos tecidos periapicais e deve ser solúvel aos solventes comuns. Bom, agora vamos falar sobre o Endofil. O Endofil, eu vou utilizar um líquido que é o eugenol, que nada mais é que um óleo de cravo. E no pó eu tenho protóxido de zinco, tenho também resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio ali. O Endofil, no caso, é o cimento endológico de Grossman, é um dos que nós utilizamos. Nós vamos utilizar também a gutapercha. Bom, a gutapercha nada mais é que cera, corante, antioxidante e também o óxido de zinco e o silicato de zinco. Bom, o Endofil. O Endofil ele é homogêneo, é brilhoso e ele consiste, esse no caso que eu comentei com vocês, ele vai fazer um fio, sabe, entre a espátula e a placa de vidro. Quando tiver formando esse fio, significa que eu já posso pegar o meu espaçador e começar a introduzir na cavidade. Bom, as vantagens do cone de gutapercha, quais são? Eles vão se adaptar facilmente às irregularidades do canal. Eles são toleráveis aos tecidos periapicais, ou seja, não vão causar irritação aos tecidos periapicais. São radiopacos, são facilmente plastificados, eles possuem estabilidade dimensional, eles não alteram a coroa do dente e também podem ser facilmente removidos do canal radicular. Qual que é a desvantagem? Pouca rigidez e pouca adesividade. Gente, esse do pouca rigidez é aquela parte que dá vontade de você morrer, entendeu? Você tá com o tempo ali cronometrado para entregar o dente pro professor e aí lá na pontinha, sabe o que acontece? O cone de gutapercha entorta e aí você precisa fazer uma nova prova do cone, uma nova radiografia. E é isso aí, dá vontade de chorar, entendeu? E fé no pai. Bom, prova do cone. O cone ele é calibrado de acordo com a conicidade da lima M2. E ele tem que ir, no caso, até o comprimento do CT, que é o comprimento de trabalho. Bom, como que eu faço essa prova? Eu pego uma régua endodôntica calibrada e aí eu posso utilizar ou os cones Fine Medium, L, ou o Medium. E aí eu vou pegar a tesoura íris, aquela tesoura de ponta reta, ou então o bisturi, lâmina 15, enfim. E aí, no caso, eu vou medir e a pontinha que fica pra fora a gente corta. Bom, como que eu preciso fazer? Eu preciso realizar a inspeção vertical, que é introduzir o cone no conduto com o auxílio de uma pinça. Não é a pinça de algodão. Se você fizer com a pinça de algodão, você está lascado. Se o professor ver, não pode. E não deve apresentar distorções, que é o que eu falei com vocês, que é quando o cone aparece torcidozinho assim, sabe? Que é uma tristeza na vida. Bom, e o critério tátil? O cone ele tem que oferecer uma certa resistência ao atingir o CT. Então significa que se eu mexer assim com a pinça, ele tem que ter ficado firme lá, entendeu? A força de compressão tem que estar presente. Só que ele não pode ultrapassar o limite de cemento dentinário, que é o CDC. Bom, e o critério da radiografia? Ao conferir os critérios anteriores, eu vou fazer o quê? Faço a radiografia e aí eu tenho que confirmar que ele não está passando do CT. E principalmente que ele está indo até o CT. Entendeu? Ele tem que ir até o comprimento de trabalho, porque senão não dá certo. Ele precisa estar presente lá. Bom, então as técnicas de obturação: condensação lateral, condensação vertical, técnica de compactação da gutapercha e técnica híbrida de Tager. Bom, as técnicas de obturação do sistema de canal radiculares. Vamos fazer assim, a gente termina esse vídeo e vamos pro próximo para não ficar muito longo.